As mãos que lidavam com a terra lançavam sementes e empreendiam a colheita, extraindo do seu ventre o macio algodão, agora dão lugar a outras mãos não menos habilidosas que as primeiras. Estas transformarão o algodão em fio, que formará um novelo a partir do qual serão tecidas as mais belas tramas. Transformar o algodão em fio exige paciência e habilidade. É preciso mãos cuidadosas, olhar atento e pés ritmados. O silêncio do trabalho só é rompido com o barulho dos pedais, que se movimentam num ritmo que embala sonhos e rodas. A roda gira incessantemente e, pouco a pouco, o algodão vai tomando forma de fio. Toca-se o pedal, a roda leva o algodão, que já não é mais planta, e o transforma. Há quem fie ouro, há quem fie vento. Há quem use o novelo como uma arma para lutar contra os minotauros encontrados vida afora. Para aqueles que estão perdidos no labirinto do mundo, o fio indica o caminho. E Alexandre Mascarenhas, após preparar seu terreno, plantar seu algodão e colhê-lo, numa preparação para se tornar um grande industrial, a exemplo de seus antepassados, começa a fiar sua história, a dar forma àquilo que viria a ser seu tecido maior. Entrelaçando os fios de trama e urdume, transversais e longitudinais, formam-se tecidos cuja tessitura face de seus encontros e cruzamentos, produzidos anteriormente por mãos habilidosas. Os encontros desses fios são arrematados pela batida forte do pente, que os une e os transforma numa única peça. Na vida também é assim. Os encontros acontecem e de repente deles resulta algo maior. No caminho de Alexandre Mascarenhas, isso não foi diferente. Muitos encontros aconteceram e deram origem a empresas sólidas e firmes. Se os cruzamentos e encontros parecem ser resultados do acaso, a trama que se constrói a partir deles é balizada por decisões pensadas e por trabalhos empreendidos. Foi assim que todos esses empreendimentos foram tecidos, sem nenhuma intenção de serem desmanchados. Não é preciso imitar Penélope, que desmanchava sua colcha na tentativa de adiar um casamento forçado. Não há o que desmanchar se a vida se encarrega de caminhar para frente, tendo o passado como luz e como guia, assim como não há o que adiar se o que se planta já contém muito do potencial do que será no futuro. O mito de Minerva, que enfrentou um duelo com Aracne, reflete a importância que a indústria têxtil sempre teve em toda a história da humanidade. Mais que tecer, mostra também o valor de misturar cores e formas a essa arte, dando vida ao tecido. A utilidade do tecido alcança a arte com as estampas. Estampar é também contar histórias. Por meio das estampas, sabe-se tanto da vida dos deuses em suas glórias, como teceu Minerva, como também da vida dos mortais, como teceu Aracne. São as estampas que refletem os valores de um tempo e de um lugar. Como numa obra de arte, elas perenizam o belo e o levam aos mais distantes recônditos. Estampar é falar de vida, e assim fez Alexandre Mascarenhas com seus empreendimentos. Estampou sua história na vida de cada um de seus descendentes, desenhou caminhos e encheu-os de cores. Valorizou os tecidos de Gouveia e Diamantina com aquilo que a criatividade permitia. E, ao lançarmos o olhar para as estampas produzidas ao longo da história da estamparia, vemos ali nossa própria história, a história da nossa sociedade, contada em cores e formas.
Do fio se faz a trama. A trama, entrelaçada à urdidura, forma o tecido. O tecido se torna vivo com a estamparia e, com a ajuda novamente de mãos e pés habilidosos, transforma-se em tudo que a imaginação permitir. O ato de confeccionar realiza a mágica da transformação do todo nas impensáveis partes que ele pode conter. Nesse momento, novamente as mãos e os pés entram em ação. É o corpo que utiliza o molde para ele adaptar o tecido e executa a mágica dessa transformação. Empunha a tesoura, agora não como Cloto, que na mitologia grega cortava o fio da vida, mas usando-a exatamente para o contrário, dar vida e utilidade àquele tecido. É o corpo que toma das linhas e das agulhas para reunir as partes em um todo, não aquele inicial, mas um outro que ganha valor por sua utilidade e beleza. Engana-se quem pensa que se trata de uma peça única. Aquele todo contém em si a magia da possibilidade de se tornar qualquer coisa e tudo ao mesmo tempo. As partes contêm o todo da mesma forma que ele contém um infinito potencial de partes em que pode subdividir-se. E assim, dividido, recortado e costurado, aquela peça única que saiu de um fio alcança o mundo inteiro. O plantio, um passo. Um fio, o caminho. O entrelaçar, os encontros. O tecer, o aprendizado. O estampar, o seguir em frente. Confeccionar, dar formas aos sonhos. Em cada etapa, a mágica da metamorfose. Tudo se transforma em algo que estava adormecido. Basta descobrir o potencial e agir de modo a desenvolvê-lo. Do plantar ao confeccionar, muitas mudanças acontecem. É a transformação em cadeia, a cadeia têxtil. Na vida, é a cadeia do reflexo das ações, o encadear de sonhos alcançando a realidade. Até este momento, tomamos o confeccionar como a última etapa da cadeia de produção têxtil. Mas, no futuro, até onde ele irá, ninguém pode dizer. Os passos continuam sendo dados, o caminho ainda está sendo trilhado. E aos sonhos já concretizados, novos vão sendo acrescidos. Mesmo que outras etapas ganhem cores e formas, ainda impensadas ou adormecidas no interior desses novos capitães da indústria, os herdeiros de Alexandre Mascarenhas, o que não pode acontecer é esquecer. Uma vez tecida a memória, ela não pode ser desmanchada, mas deve continuar sendo tecida e desdobrar-se em outras formas, num processo constante de metamorfose.